pessoal, tudo bem? O meu nome é Patrícia Vancy, eu sou da Estilo Pet e hoje eu vim aqui para ensinar para vocês uma peça super bacana, que é esse porta-lingerie. É uma peça muito funcional, olha só, ela tem 3 partes em uma única bolsa. Tem os 2 bolsos grandes e um bolsinho no centro. Olha que peça bonita! E você pode usar também como porta-maquiagem, como organizador de viagem, pode usar como um costureiro, várias peças, você pode usar como um organizador bem funcional. Aqui a proposta é um porta-lingerie, porque nós vamos usar um tecido de lingerie, mas você usa para o que você quiser. Vamos lá? Então, para fazer esta peça, nós vamos precisar dos seguintes materiais: fibra 100 R1, tecidos, zíper a metro, cursores, tesoura, caneta, lápis, alfinetes, régua ou fita métrica, máquina de costura e linhas. Como a proposta da nossa peça é um porta-lingerie, nós vamos usar esse tecido com estampas de lingerie da Círculo, que tem uma cor linda, com fundo de oncinha. Ao mesmo tempo que ele é sexy, ele é delicado, ele é romântico. E para fazer composê com ele, esse outro tecido da Círculo, que tem 2 estampas. Ele é um salmão branco, com bolinha salmão, e salmão com bolinha branca, fazendo o composê. Eu adoro peças que não tem molde, porque assim a gente não fica condicionada, eu preciso de um molde, eu preciso de um molde. É claro que tem peças que a gente precisa do molde, mas tem várias que não precisa, que é o caso desta peça. Então aqui a nossa medida principal vai ser 25 por 35, que é o tamanho dos cortes que nós vamos fazer. Então você pode fazer essa peça com todos os tecidos do mesmo, você pode brincar como eu fiz aqui, né, que eu tenho tecidos no meio, tecidos externos. Então aqui nós vamos ver agora o corte do que nós vamos precisar. Você vai precisar de 4 pedaços de fibra de 25 por 35. Eu vou usar 2 tecidos, que vão ser o meu tecido externo, 25 por 35, e os 2 tecidos que vão fazer composê com ele. E para o forro, 4 vezes 25 por 35. Então veja que todos os materiais aqui têm o mesmo tamanho. A fibra, o tecido externo, o tecido do forro e o composê do externo, todos com 25 por 35. Então eu vou pegar os 2 tecidos do lado de fora e os outros 2 tecidos do lado de fora. Tenho 4 tecidos aqui e 4 fibras. Vamos juntar todos os tecidos do lado de fora com uma fibra. Vamos ter 4 partes que vão ter as suas fibras e as 4 partes vão receber um quilting do seu gosto. Pode alfinetar as 4 peças para que ela fique bem firme, porque senão quando você for fazer o quilting, ela pode escorregar, ela vai sair do lugar e não vai ficar tão bom. Claro que se você está acostumada a usar a pistola, a alinhavar, pode fazer do jeito que você prefere. Se você prefere passar ferro para ele aderir ao tecido, fica à vontade. Você tem que fazer a peça de uma forma que você se sinta confortável. Que você vá para a máquina, faça o seu quilting tranquila, sem se preocupar que a peça vai escorregar. Com o nosso quilting já finalizado, nós vamos refilar as peças, tirando essas sobrinhas de fibra para que as 4 fiquem do mesmo tamanho. Agora, com as 4 partes refiladas,
todas exatamente do mesmo tamanho. Então eu tenho aqui as 4 partes externas da bolsa refiladas e as 4 partes do forro. Mas eu quero que vocês atentem para uma coisa muito importante. O tecido que vocês querem que fique no meio da bolsa é o tecido que vocês vão trabalhar primeiro. No caso, aqui eu quero que esse tecido salmão seja o meio da nossa bolsa. Então eu vou pegar esse tecido salmão com 2 partes do forro. Então eu tenho 2 partes do forro e as 2 partes que vão ficar no meio. Então nós vamos pegar os 2 tecidos que vão ficar no meio da nossa bolsa e vamos colocar direito com direito, bem em cima um do outro. Se quiser colocar um alfinete para garantir que ele não vai sair do lugar, pode colocar. E aqui na parte de baixo, você vai desenhar um quadradinho de 4 centímetros por 4 centímetros, que vai ser o canto da nossa caixa de leite. Aqui eu vou usar a nossa régua de patchwork. Então eu vou colocar aqui 4 centímetros de altura com 4 de largura e vou riscar aqui meus 4 centímetros. E o nosso cantinho vai ficar riscado. Ah, mas você não tem essa régua? Não tem problema. Você vai pegar a sua fita métrica e vai riscar aqui os 4 centímetros de altura por 4 de largura. Vai pegar uma régua qualquer e vai fazer o seu cantinho do mesmo jeito. Então, eu tenho os 2 cantinhos riscado 4 por 4. Agora, nós vamos riscar a parte que vai ser o nosso bolso interno, essa parte interna aqui. Essa medida, ela dá certo para qualquer tamanho de bolsinha. Então, você vai fazer um risco aqui a 5 centímetros da lateral, a 5 centímetros do fundo, a 5 centímetros da outra lateral. Então, ó, eu vou colocar aqui 5 centímetros da minha régua e vou fazer um risco aqui. Vou colocar a 5 centímetros do fundo e vou fazer outro risco aqui. A 5 centímetros da minha outra lateral e vou fazer um risco aqui. E aqui em cima, onde é a boca da nossa bolsa, eu vou riscar 4 centímetros, que é a mesma medida do nosso quadradinho. Então, vou riscar 4 centímetros. Esse quadrado que nós temos desenhado aqui é o nosso bolsinho. Você vai costurar daqui desse ponto, vem, até aqui nesse ponto. Aqui é a boca do nosso bolso. Então, já fizemos a nossa costura aqui na volta, em cima do risco que foi desenhado. E agora nós vamos cortar os 2 cantinhos de 4 por 4. Corto esse lado aqui, com bastante cuidado para não avançar. E corto o outro lado também. Cortei. E eu tenho aqui já o nosso bolso. Agora, nós vamos pegar as 2 partes do forro que nós reservamos e vamos costurar aqui, ó, nesta parte. Então, aqui, erguendo assim, eu tenho o direito da minha bolsa. Vou pegar uma parte do forro, sendo o lado direito também, e vou colocar direito com direito aqui, ó, só na bordinha, assim. E vou passar uma costura aqui, nesta parte. Feito isso, eu vou dobrar essa parte pra cá e vou costurar o outro lado. Então, vamos costurar. Costurei essa parte, eu vou dobrar essa parte para trás. Vou virar aqui e costurar aqui na outra partezinha, direito com direito, do meu outro forro. Mesma coisa, coloco ali e vamos costurar. Depois de costurado, nós teremos esse resultado aqui. Costurei um forro desse lado e costurei um forro desse lado. Essa peça vai ficar quieta esperando aqui. Nós vamos pegar a outra parte de fora, que já foi quiltada, com as outras 2 partes do forro.
Vamos usar o zíper, que eu cortei 40 centímetros. Eu já expliquei no outro vídeo que eu não gosto do zíper pronto, porque ele tem um metalzinho aqui nas pontas, o que pode dificultar a nossa costura. Nós vamos pegar a outra parte de fora, que são as duas prontas quiltadas, e os dois forros. Antes de mais nada, nós vamos fazer o cantinho de caixa de leite em todas elas. Nos dois forros, aqui 4x4. Nas duas partes extras, aqui também 4x4. Nessa parte que ficou aqui do ladinho esperando, também vamos fazer o 4x4. Todas as peças têm que ficar como essa daqui. Então, vamos fazer o nosso cantinho em todas elas. Só reforçando, eu fiz canto de caixa de leite em todas as peças de um lado só. Veja que tem desse lado e não tem desse lado. O forro, a mesma coisa. A peça que nós fizemos primeiro, canto de caixa de leite, e aqui canto de caixa de leite. Todas as peças têm um cantinho de 4x4. Então, peguei as outras duas peças de fora, que não trabalhei ainda, os dois forros, e peguei o meu zíper, que eu já cortei 40 centímetros. Esse lado que tem o dentinho é o lado direito do zíper, e esse lado é o avesso do nosso zíper. Então, eu vou pegar uma peça, vou colocar o direito do zíper no direito da peça, do lado de fora, e vou pegar um forro e vou colocar o direito do forro também aqui, direito com direito do nosso tecido. E o zíper vai ficar ali no meio. Feito isso, você vai juntar aqui no início e vai abrir um pouquinho o dente do zíper aqui, ó. Abre um pouco, um tanto assim, e segura ele ali, porque você vai costurar essa parte aqui. A hora que você for costurar, você vai tirar um dedinho de zíper aqui. O início vai ficar um dedo sem zíper. Você vai vir costurando, vem costurando, costurando, costurando. Quando chegar aqui, faltando um dedinho para acabar, você vai puxar o zíper para dentro. E vai terminar também um dedinho sem zíper. Então, ele começa um dedo sem zíper e termina um dedo sem zíper. Aqui, a pontinha fica para fora e aqui, a pontinha fica para dentro. Vamos ver isso lá na máquina? Se você se sentir mais segura, pode colocar um alfinete aqui, onde vai ficar um dedinho para fora. Você põe o alfinete ali, que fica mais fácil dele não sair do lugar. Aí, você vai colocar ali na máquina. Vai costurar o início. A hora que ele pegou no zíper, você pode ajeitar todo ele e vir costurando. No final, como eu falei, você também tira um dedinho de zíper pra dentro e costura o finalzinho sem zíper. Então, eu costurei o início sem, ficou um dedinho sem zíper, veio costurado, costurado, costurado. E aqui no final, eu puxei o rabinho do zíper e ficou um dedinho sem costurar também. Agora, você vai pegar essa outra parte de cima aqui do zíper, para não perder o lado direito, ó, direito com direito da bolsa, e vai colocar aqui no zíper. Agora que você já sabe que aqui é o direito com direito, você pode acabar de destacar, só que não solta o zíper, ele continua preso aqui. Você vai pegar a parte do forro e também vai colocar direito com direito aqui, ó. Continua segurando, que aí não tem perigo de errar o lado. Pronto. Posso colocar aqui meu alfinete ali no dedinho que eu vou costurar. E vamos fazer a mesma coisa. Um dedinho pra cá, vem costurando, costurando, costurando e termina com o rabinho pra dentro. Agora eu tenho as duas peças com o zíper costurado. Veja que se eu colocar as duas direito com direito, os dois rabinhos estão pro mesmo lado. Os dois inícios estão para o mesmo lado.
Agora eu vou pegar aquela primeira peça que nós fizemos do bolso e vou pegar uma parte, porque ela tá costurada, certo? Então eu vou pegar uma parte e vou esconder aqui pra dentro, ó, como se essa parte não existisse. Esquece essa parte, a gente tá usando essa parte aqui. Ela vai ficar aqui. Eu vou pegar uma parte de fora que eu fiz agora e vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vai ficar o direito com direito do forro e o direito com direito da parte de baixo aqui. Nós vamos ter isso aqui. E o meio vai ficar dobradinho aqui, como se ele não existisse. O que você tem que prestar bastante atenção é aqui, ó, aquele dedinho que nós deixamos sem o zíper. Você vai juntar aqui para que fique branquinho com branquinho e o lado de fora com o lado de fora. Vamos colocar um alfinete para ele não sair do lugar. Pode prender aqui também, ó. Agora o outro lado, onde ficou o início, também a mesma coisa, ó. Você vai encaixar ali bem certinho e vai colocar um alfinete ali também. Se você quiser, pode colocar alfinete aqui na parte do forro também, para ficar bem firminho. E você vai costurar da seguinte forma. Vai ficar um buraco aqui embaixo, então você não precisa costurar um buraco aqui no meio, mais ou menos esse tanto. Você vai costurar aqui, não vai costurar o cantinho, então você vai costurar aqui, aqui inteiro, pula o cantinho, aqui inteiro e um pedacinho aqui. Os 4 cantinhos de caixa de leite você não vai costurar. Então vamos costurar essa volta toda. Feito isso, costuramos toda a volta. Agora vamos costurar o cantinho de caixa de leite. Você vai puxar aqui e vai costurar o cantinho. Acerta bem ali. Coloca aqui na sua máquina. E ele vai ficar assim. E nós vamos fazer isso em todos os cantos. Vamos fazer no outro e no forro também. Costuramos os 4 lados. Depois os cantinhos de caixa de leite e o buraco ficou aqui pra gente desvirar. Vamos desvirar por aqui a peça. Nunca deixe um buraco muito pequeno, senão na hora de desvirar pode estourar o forro. Então nós vamos ter esse resultado aqui. Agora você vai considerar como se essa peça não existisse, como nós fizemos lá no começo. Dobra toda ela aqui dentro, ela vai ficar quietinha, esquecida aqui. E você vai pegar o outro lado que você já fez e vai fazer a mesma coisa. Vai colocar direito com direito do que tem fibra, direito com direito do que é só o forro. Tomando cuidado ali naquele cantinho, para que fique bem certinho. Coloca um alfinete. Essa pontinha que fica aqui, ó, essa pequenininha, você pode cortar. Ela não tem função. O rabinho que fica maior aqui, esse você não pode cortar. Ele vai ficar escondido lá pra dentro. Porque aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vai acertar ali, mas o rabinho fica escondidinho lá pra dentro. Coloca um alfinete. Se quiser colocar mais um para não correr risco dele sair, pode colocar prendendo ele ali. E vai alfinetar toda a peça, como nós fizemos no passo anterior, para você costurar toda a volta da peça. Então, costurada toda a volta, deixando aqui nosso espaço para o desvire. Agora vamos fechar os cantinhos de caixa de leite. Puxamos aqui, encontra a costurinha no meio e vai costurar.
veja que nós fizemos a mesma coisa, costuramos em volta, costuramos os 4 cantinhos de caixa de leite. Só que agora tem uma coisa super importante. Quando você for desvirar, toma bastante cuidado, porque agora você tem o dobro de tecido. As 2 peças estão prontas. Então, se você não desvirar com cuidado, você pode estourar aqui o espaço que você deixou para desvirar. Então, vai com cuidado ou deixa um espaço um pouquinho maior. Nossa peça já está praticamente pronta, desvirada, com o tecidinho do meio, bolsinho interno pronto. Nós precisamos fazer a costura de acabamento agora na boca do zíper. Então veja que o forro ele fica querendo voltar aqui. Você vai empurrar bem para dentro, para que ele fique esticadinho assim. Se quiser pode colocar alguns alfinetes que vai segurar o forro ali. Só que você vai fazer a mesma coisa, você vai esquecer uma delas e vai fazer essa boca aqui. Depois você vai esquecer essa e vai fazer essa aqui. Então vamos colocar alfinete na boca toda. Se a máquina tem o recurso de tirar essa caixa para ela ficar com o braço livre, você pode tirar. Se não tem, não tem problema, você consegue fazer igual. Vai colocar ali e vai fazer aqui um pé de máquina na volta toda para que fique bem acabadinho. Feito essa boca toda, nós vamos fazer a outra igualzinha. Você vai empurrar o forro para dentro, vai colocar os alfinetes e vai passar a costurinha de acabamento. Nossa costura de acabamento, a peça muito mais bonita, muito mais acabada. Nós temos que fechar o fundo da nossa bolsa. Você pode fechar a mão com ponto invisível ou você pode fechar a máquina. É uma oportunidade também para quem tem etiqueta, colocar a sua etiqueta, no caso aqui a minha etiqueta, eu gosto de colocar aqui no buraco do desvire. Eu coloco ela aqui e vou passar a máquina ali. Então, nós temos 2 buracos do desvire para fechar, esse aqui e esse outro aqui. Um nós não vamos colocar nada, só vamos fechar, e o outro vamos colocar a etiqueta. Então, temos esse lado aqui fechado, e esse lado também, só que com etiqueta. Empurra todo o forro lá pra dentro, todo o forro lá pra dentro. E agora vamos colocar o cursor. Para isso, você vai medir o início aqui, ó, para que ele comece igualzinho. Vai medindo, bem esticadinho, medindo. Ó, ele tá terminando certinho aqui. Então, nós vamos colocar o nosso cursor. Nós temos várias opções de cursores. Veja que eu tenho aqui um niquelado, um ouro velho. Aqui eu tenho um que é a cor do nosso zíper. Mas nesse caso aqui eu vou colocar o ouro velho, que eu acho que vai ficar mais chique na nossa peça. Então, o cursor com o lado redondinho virado para frente, o lado que vai entrar no zíper. Você vai colocar um ladinho, vai colocar o outro ladinho do zíper, vai segurar os dois e vai empurrar que ele vai entrando na tua peça. Só que agora você precisa colocar uma ponteira aqui, porque senão esse zíper vai sair. Então, nós pegamos aqui um tecidinho de 5 por 7 centímetros para fazer o acabamento dessa ponteira. E também para valorizar a nossa peça, peguei uma tirinha de 5 por 30 centímetros para fazer um puxador do nosso cursor. Essa peça pequena você vai dobrar neste sentido
e vai passar desse lado aqui um pé de máquina e desse lado aqui um pé de máquina. Essa peça aqui, você vai dobrar como se fosse um viés. Você vai dobrar um pedacinho pra cá, um pedacinho pra cá e dobra ao meio. E vai passar uma costurinha aqui. Vamos fazer uma tirinha. A pecinha pequena, que vai ser o terminal do nosso zíper, nós vamos desvirar. Desvira aqui. Toda ela, é bem pequenininha. É uma peça quase de boneca. Então, você vai ter aqui um saquinho e vai virar uma bordinha na boca desse saquinho para fazer um acabamento aqui, ó. Isto. Vinca ele e tá pronto aqui. Você vai pegar a sua ponteirinha já dobradinha e vai colocar aqui no final do zíper. Empurra bem ele lá pra dentro e vai passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Se você se sentir mais segura e quiser colocar um alfinete pra segurar ali, ó, pra ele não sair do lugar, pode colocar, não tem problema nenhum. E aí vai passar. Ponteirinha costurada, não tem mais perigo do zíper sair. Agora deixa eu explicar para vocês por que fica essa ponta aqui. Quando você abre a sua nécessaire, se você não tiver um pedaço de zíper, você não consegue abrir toda essa boca da nécessaire. Ela fica limitada. Digamos que ele viesse até aqui, você não vai conseguir abrir. Então a gente deixa essa pontinha para que você possa ter movimento. Esse bolsinho do meio, se você quiser, pode colocar um botãozinho de pressão ou qualquer botãozinho aqui para que fique fechado. Mas não tem necessidade, porque quando você fecha o zíper, toda a bolsa fica fechada. Essa linguetinha que nós fizemos aqui para dar acabamento, nós vamos fazer um puxador. Você vai dobrar ela ao meio, vai colocar aqui nesse buraco que tem no zíper e vai fazer uma laçada, ó. Você abriu ali, coloca as duas pontinhas pra dentro, puxa e faz um refiladinho na ponta só pra dar um acabamento. Não precisa arrematar nem nada, porque não vai desmanchar. Então veja que valoriza a peça com um puxador. Então, nossa peça tá finalizada. Veja que nós temos 3 propostas diferentes. Essa que nós fizemos, o tecido estampado ficou por fora. Não precisa de mais nada, porque o tecido ele é soberano, né? E nós colocamos o tecido mais sóbrio por dentro. Aqui já é uma proposta de bordado computadorizado, nos mesmos tecidos. E aqui é uma proposta de um caseado. Nesse caso foi feito à máquina, mas também poderia ser feito à mão. Então veja que tem 3 propostas diferentes na mesma peça. Que, como eu falei, poderia ser um tecidinho de costura, poderia ser um tecido de maquiagem, e você faz a peça de acordo com a sua necessidade. Espero que vocês tenham gostado e assistam o nosso próximo tutorial, que logo logo vai estar no ar aqui no canal da Círculo. Um beijo, tchau!